Olá, signo de Áries, bem-vindos ao canal Namahá para a nossa leitura, né, que vai ser postada agora no meio, no meio do mês de dezembro para vocês. Eu estou fazendo essa leitura aqui, é uma leitura atemporal, mas vai ser lançada agora, né? A maioria das pessoas vão chegar nessa leitura nesse momento. Então, eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. Vamos à leitura, e essa leitura não vai ter tarô, eu vou utilizar somente oráculos nessa leitura, tá? Nós vamos dar uma olhadinha no teu momento, como é que tu tá, a nível emocional e psicológico, tá? Qual os desafios que tu tá enfrentando nesse momento. Vou utilizar aqui 3 oráculos, o oráculo das bruxas literárias, o oráculo da mitologia grega e o oráculo dos arquétipos para essa leitura, tá? Então vamos lá, começando com as bruxas literárias, com as cartinhas que equivalem aos elementos da bruxa. Vamos lá. Áries, egrégora de Áries. Qual a energia que nós vamos captar aqui? E que nós temos de importante aqui para captar para o signo de Áries? Vamos ver. O que nós vamos receber aqui? Temos a boneca, tá? Que vai nos remeter à infância. Os cogumelos. O javali. Lanterna. A faca. O gato, a xícara de chá, o lago e o coelho. Bom, aqui, para começar, signo de Áries, vocês estão trabalhando nesse momento, né, as pessoas que se identificarão com essa leitura, com uma energia masculina de agressividade que vai ter causado algum impacto na tua infância, tá? Eu vejo isso aqui e no teu crescimento, tá? Aqui, muito provavelmente, as pessoas que vão se identificar com essa leitura foram pessoas que na infância cresceram muito, talvez reprimidos e silenciosamente abaixo de uma autoridade muito grande, masculina, não exatamente masculina, mas talvez seja, só um pouquinho que eu vou dar uma ajeitadinha aqui no microfone. Talvez tu tenha crescido sob, né, uma família muito autoritária, machista, ou uma mãe muito autoritária que tem essa energia, né, do masculino. Pode ser pessoas que foram, às vezes, sofreram agressões, não exatamente talvez não só a nível de físico, né, agressões físicas, mas talvez psicológicas, ou viveram abaixo de alguém que estava com agressividade ali, ou se sentiram assim enquanto crianças, tá? Então vocês cresceram calados e tiveram crescimento, a tua personalidade né, cresceu nesse conflito, tá? E tem alguma coisa, isso está muito enterrado, interno. Talvez tu nunca tenha falado a respeito, talvez tu não tenha conseguido nem verbalizar isso, ou entender que tu estava passando por isso, ou que isso te afetou tanto. É uma energia, tá, masculina aqui. Pode ser que algumas pessoas cresceram, se tu é uma mulher, por exemplo, se identifica com o feminino, né, tu pode ter crescido atraindo pessoas com energia muito masculina e agressiva, ou até desenvolvido essa energia em ti, tá? Mas aqui a energia do javali fala, nesse deck do masculino, de agressividade, de perigo, porque o javali é um animal que é muito territorialista, ele é muito agressivo, ele tem essa agressividade bem latente, né, na energia dele. Aqui ele fala sobre o masculino. Então é um conflito que tu vem tentando resolver desde a tua infância. A tua intuição deve estar te mandando lampejos nesse momento, ou tu tá trabalhando para olhar para isso, tá te indicando um caminho, porque eu tenho aqui a lanterna, né, mostrando esse caminho. E a xícara de chá me mostra que por muito tempo, talvez isso tenha ficado assim um pouco latente, e tenha ficado com o lago aqui também. Não tenha olhado para isso profundamente, tenha levado as coisas para o lado mais superficial, porque vai levando, né? A vida vai levando, a gente também vai se aprofundando ao longo da vida e vai tendo conhecimento a respeito, né, de assuntos psicológicos e emocionais quando tu vai amadurecendo, geralmente, né? É raro, não é que é raro, mas é difícil alguém crescer num lar onde tem todo esse conhecimento, onde as pessoas olham para isso, né? Muitas pessoas cresceram, outras não, a maioria não.
Então aqui tu não conseguia aprofundar nisso, tá? Mas nesse momento talvez tu esteja tentando entender essa questão e com a faca fala de resolução desse conflito. Dentro de ti, ao teu redor e também internamente. O gato aqui me fala de uma necessidade de olhar por si mesmo, de manter a individualidade, né? São coisas também que não são ditas, aqui tem muito silêncio no gato, muita observação. Mas o gato também tem a energia da rebelião, de não obedecer a nada, nem a ninguém, mesmo que mesmo que no silêncio. Essa criança cresceu não rebelde, mas ela cresceu individual, pensando como ela individualizada e pensando do jeito que ela, né, pensava, sem se misturar, mesmo que ela tenha ficado debaixo dessa autoridade, tá? Existe muita criatividade aqui com o coelho para te desenvolver, tá? E internamente é uma pessoa muito criativa. Mas tu tá nesse dilema, tá? Quem está se identificando com essa leitura está no dilema da agressividade, está no dilema do masculino, ou de lidar com pessoas agressivas. Tá? Tu pode ter fantasiado, né? Colocado tampado só com a peneira, desde a infância, aprendido a fazer isso na infância, mas nesse momento a lanterna aqui me mostra que tu está olhando de uma forma mais profunda e querendo resolver isso em definitivo. Tá? E querendo compreender como foi o teu crescimento, por que tu cresceu nesse ambiente, ou por que tu enfrenta esses problemas, sejam, né, com outras pessoas ou contigo. Esses problemas são de agressividade, tá? Vamos lá, Ares. Vamos ver agora as bruxas literárias. Vamos completar a leitura com as bruxas literárias. Então, nós estamos vendo aqui que tu está lidando com instintos, perigo, agressão, briga. Muito provavelmente você vai sair disso de uma maneira criativa, desenvolvendo a tua criatividade. Independente se tu está debaixo da autoridade de alguém ou da agressividade de alguém, ou se essa agressividade está latente dentro de ti, o que vai te beneficiar aqui é fazer alguma coisa muito pessoal, criativa e individual. Né, colocar sua criatividade para fora, de alguma forma, produzir alguma coisa, ter coragem também de fazer coisas diferentes, de ousar, né, e de se arriscar, mas tem também um timing aqui, tem um momento certo de esperar, observar com o coelho, o momento correto de dar esse passo, ou de se safar dessa situação, ou de trabalhar essa situação em si. Pode ser que seja necessário aqui um pouco de criatividade e coragem. Tá? Nós temos aqui a Janet Frame, que fala de pertencimento, tá? Com a criança. Essa, muito provavelmente tu se submeteu a isso, ou tem problemas aqui de se sentir pertencente, ou querer se sentir pertencente, ou querer agradar as pessoas. Tá? Então essa criança aprendeu a ficar quieta, a se conter os teus instintos. Aqui muito mais eu sinto que essa criança ela foi contida. Tá? A tua agressividade, a tua impulsividade, o teu lado masculino talvez, que é da ação, que é do fazer, é da coragem, foi introduzida para dentro, foi colocada para dentro. De tipo, não saiu para fora, né? Ficou ali latente, ou até amedrontando. E por tu querer pertencer ao grupo, lógico, né? Tu é uma criança, tu quer pertencer, tu quer fazer de tudo para agradar aquele grupo, na maioria das vezes, da tua família. E tu foi se adaptando a isso. Ou não teve nem escolha, né? Debaixo de uma autoridade tão grande como o javali, às vezes a pessoa não tem escolha, tá? O teu futuro aqui vem com a Otávia e Butler. Tá? O futuro com os mushrooms. Mushrooms é os cogumelos. Né? Vem aqui com os cogumelos. Nesse momento, tu tá pensando no futuro. Né? São preocupações com o futuro, mas isso é uma coisa muito em silêncio. Tá? Não é uma coisa que tu vai discutir com as pessoas. Talvez as pessoas nem saibam que tu se preocupa com isso, ou tu está se preocupando com o futuro, ou saibam. Mas é uma coisa que ainda está muito misteriosa para ti, solitária. Aqui com esses, né, crescendo muito devagar, ainda não tá ao público, não foi resolvido talvez também com a faca, que esse problema, tu tá pensando nisso, tá, no teu futuro e como resolver essa questão.
sem ser afetado, talvez, por isso, né, por essa agressividade. Aqui, nessa carta, eu também sinto que pode vir a ter alguns problemas também físicos, tá? Somatizações no corpo físico, pode ser doenças também, tá? Que estão crescendo silenciosamente, sem que tu veja, pode ser doenças emocionais, né? Ou problemas físicos que vão aos poucos, tá? Se desenvolvendo, e tu percebe, às vezes, não que tu vai perceber tarde, mas tu vai percebendo aos poucos, e como os sintomas são tão pequenos ao longo do tempo, tu não dá atenção, tá? Pode ser isso também, pode ser emocional. Aqui nós temos a Mary Shelley, que fala de perdas. A Mary Shelley é a autora do Frankenstein, né? E vem aqui justamente com com o javali, né? Nos falando de perdas. Porque aqui esse deck ele fala muito a respeito não só da obra das artistas, das escritoras, como também da vida pessoal. E a Mary Shelley foi uma pessoa que teve muitas perdas, muitas mortes dentro da família, perdeu muita gente, tá? Então aqui vai falar das perdas que tu teve ao longo da vida, e talvez até dessa pessoa que é agressiva, que foi muito agressiva contigo, ou da tua agressividade, vem de um medo da perda, né? Ou de tantas perdas, ou de tanto sofrimento ao longo da vida. Mas é alguma coisa bruta, né? Esse javali, ele é alguém que ele pensa mais com os instintos. Então essa pessoa não vai se aprofundar. Ela não vai ter nem consciência de que o motivo dela ser tão agressiva são as perdas, são as mortes, são os sofrimentos, são as dores. Porque ela é mais brutalizada, no sentido de não pensar, vivendo por instinto, vivendo aqui no agora, no terreno. Ela é uma pessoa que não vai se preocupar com assuntos emocionais e psicológicos. Isso nem vai passar pela cabeça dessa pessoa, talvez pelas condições de vida que teve, tá? E aqui nós temos a tua energia, do intelecto, com a Anne Carson, que é ao contrário, é justamente o contrário, junto com a lanterna. Ou no momento do passado tu cresceu assim, né? Muito instintivo ou instintiva, e nesse momento tu tá se voltando para essa conexão com o intelecto, com a lanterna, de olhar as coisas de um prisma mais intelectual e não tão emocional. Então, balanceando isso. Para algumas pessoas vai ser isso, para outras, isso aqui está falando de uma pessoa com quem tu se relacionou. Pode ser um pai, né, a princípio. Primeira pessoa da nossa vida do sexo masculino é o pai, né, nosso modelo de masculino. Então, se trata aí de um pai ou de uma figura masculina importante na tua infância, é uma pessoa que não tinha conhecimento, né, intelectual suficiente para compreender o seu comportamento. E vocês aqui estão numa energia, né, do intelecto, da lanterna, de olhar as coisas de uma forma muito fria também a respeito dessa situação. Se um dia tu olhou a tua situação, tua infância, teus problemas com um aspecto muito emocional, muito emotivo, agressivo, inclusive, nesse momento é o contrário. Tu está pegando essa energia de uma forma completamente racional. Tá? Como se tu fosse pegar essa faca de uma forma muito metódica para separar, cortar e resolver, né? Fazer essa energia ser resolvida. E aqui tem a Trickery com a Agatha Christie, junto com a faca. Tá? E a Agatha Christie é uma autora que fala de resolução de mistérios, né? Resolução de crimes, de problemas, suspense, são suspenses, né? Mas aqui ela fala de trickery, de armadilhas. Por quê? Porque dentro das histórias sempre tem armadilhas, né? Sempre tem um ponto que não encaixa com o outro. E aqui essa faca, ela fala da resolução dos conflitos. Mas fala também do conflito, né? Então vocês vão ter que fazer é como se fosse uma busca pela resposta. E vão ter, talvez, armadilhas no meio do caminho. Né? Aqui nós temos a Alejandra Pizarnik, que vai acompanhar o gato, que fala de individualidade. Ela tem aqui um coração partido, tem algumas bonequinhas ali ao redor dela, né, umas figurinhas femininas, e ela tem esse coração partido, esse silêncio
Tá? Tu pode ter ficado uma pessoa mais retraída. Existe aqui a energia de alguém que se retraiu. De alguém que se retraiu, se fechou dentro da sua própria individualidade e não quer contato com o mundo, não quer contato com os outros. É muito delicado o teu contato com as pessoas, porque tu retrai aqui, né, com o gato, mais silencioso, com esse coração partido, sem conseguir expressar e exprimir isso. E é necessário olhar para isso agora. Tá? Talvez tu tenha olhado também, é sempre a vida de uma forma muito intelectual, muito mental e racional, para não entrar em contato com esse coração partido. Tá? Porque aqui nós precisamos aprofundar isso. Ó. Temos a Virginia Woolf. A Virginia Woolf com a visão. Então tu precisa aprofundar a tua visão. Aqui com a xícara de chá, que nos fala de coisas mais leves, de divertimento, de uma energia mais, né, superficial com a xícara de chá. Né? São aquelas conversas também, às vezes, banais. E aqui a Virginia Woolf pede uma visão muito mais aprofundada. Pede que tu agarre a tua energia instintiva mesmo, a tua energia de seriedade nesse assunto. Porque tu não tem que olhar para esse coração partido aqui. E tem que olhar de forma profunda aqui com o Pound também. Na tua história, olha aqui, a Jamaica Kincaid fala da história. Tá? Tu vai ter que se aprofundar na história familiar. Talvez o teu histórico familiar aqui venha trazer respostas para ti, ou lembranças da infância também, ou conhecer mais os teus antepassados, aqui, o teu histórico familiar, ou o histórico dessa pessoa, vai fazer com que tu consiga juntar esse quebra-cabeça, compreender isso e se libertar dessa dor. Né? E aqui com o coelho, que nos fala da criatividade, nós temos a Shirley Jackson, que fala justamente de família, tá? E ela tem uma xícara, ela derruba uma xícara de café, né, na mesa. Tá? Fala de família, isso aí. Esse oráculo vai nos, né, essa leitura aqui desse momento vai nos falar muito a respeito disso, vai sempre nos remeter aos primórdios, à tua família, à tua ancestralidade. E aqui nós estamos falando justamente disso, tá? E tu muito provavelmente vai ter que desenvolver a tua criatividade. Aqui eu sinto uma energia de colocar isso em palavras, em escrita, em buscar as respostas através das histórias, para poder se entender dentro dessa conexão aqui, dessa energia de pertencimento e de família. E ainda, essa pessoa que tu pode ter tido algum problema, tá, com agressividade masculina, pode não se sentir pertencente à família. Pode se sentir excluído de alguma forma. Ter se sentido excluído de alguma forma. E a outra coisa aqui também é que ao entrar nessa busca para compreender o motivo das dores, talvez aqui vocês nem tenham que compreender o motivo das suas dores, tá? Talvez o foco central mais seja essa pessoa com quem tu tem problema. Mas isso vai trazer para ti muita energia criativa e que tu vai conseguir entender, compreender e produzir muita coisa a partir disso. Talvez até com outras pessoas da tua família. E perder o medo aqui também, de alguma forma, tá? De se expressar. Agora nós temos os arquétipos, tá? Dentro dessa situação, como é que Áries se relacionou aqui com essa família? O que tu veio aprender? Qual o arquétipo que tu veio desenvolvendo ao longo desse teu caminho, da tua vida, da infância até aqui? Quais os arquétipos que tu está desenvolvendo nesse momento? Ou veio aprender a desenvolver? Olha, eu acabei de falar isso e vem essa energia. Peraí. Depois a gente tira mais, para mim não perder o foco. Porque aqui eu tenho o network. O network é aquele que faz a comunicação, né? Transmite mensagens, transmite comunicação. E eu vi isso aqui, ó, na família e no coelho. Eu vi a tua energia fazendo essa conexão com outras pessoas da tua família. Trazendo mensagens, conectando, fazendo conexões aqui com os outros, trazendo essas mensagens. Então, a luz do networker, que é aquele que vai trabalhar com a rede, né, ele fala de transmitir informações e compartilhar informações. Né, compartilhamento de informações.
tá? Para fomentar uma consciência social e empatia, ou seja, fomentar uma consciência social, mas aqui é dentro da tua família, pode ser que além também, tá? Pode ser que a tua obra, o teu exemplo, ou aquele ou o teu trabalho, aquilo que tu vai criar, vá trazer vai atingir mais pessoas dentro, né, do teu social, do teu meio, tá? E trazer mais empatia. Essa é a luz, né, dos atributos do networker. É isso que tu vem trabalhando. Mas na sombra, ele vai fazer o quê? Ele vai usar as informações só para uso pessoal. Não quer dizer que tu esteja fazendo isso, tá? Mas a sombra do network, ele vai, networker, vai trabalhar, tá? A usar informações apenas para o seu ganho pessoal e também vai falar de espalhar mentiras e medo a respeito, né? Como nós estamos falando a respeito de família, nós estamos falando, né, desse assunto. Então, tem um trabalho teu aqui de separação de informações, de saber o que é verdade, o que é mentira, quem que está falando a verdade dentro da tua família, né? O que importa aqui essas informações dentro da tua família para te montar esse quebra-cabeças, para te se comunicar com as pessoas, né? Pode ser, tem essa energia aqui também. O rei é outro arquétipo que nós recebemos aqui. E esse rei é o boar, né? Que é o javali. Porque o javali aqui é essa energia masculina que é a pessoa autoritária, né? O rei da família. Existiu aqui uma energia, pode ser tua também, independente se é homem ou mulher, né? Vocês vão adaptar essa energia. Quem é a pessoa que senta no trono do rei dentro da tua família? Né, que manda e desmanda. Então esse rei, esse arquétipo do rei, ele vai ter sua luz e vai ter sua sombra. Então é isso que está sendo trabalhado aqui. Ou essa pessoa estava trabalhando nessa vida aqui contigo, né, essa ideia. A luz desse rei, né, é ter uma liderança benevolente. O que ele provavelmente não teve, porque ele vem com essa energia agressiva, de perigo, de ameaça. Tá? E ele vai trazer mudanças beneficiosas para todo mundo. Ele vai ver o benefício, né, para todas as pessoas que ele estão nas mãos dele, a encargo dele. Tá? Então fala de benevolência e benefícios para todos. Agora, se esse rei está na sombra, ele vai ter sentimentos de poder mais do que os outros, né, excessivo, que ele usa o poder dele de forma excessiva, como se ele tivesse, né, autoridade, né, mas ele usa essa autoridade. E ele não respeita as regras, não respeita as barreiras e os limites de outras pessoas, ok? Porque ele se acha, né, o dono do território. E ele que vai ter essa energia de mandar. Então vocês estão trabalhando essas energias em vocês ou com outras pessoas aqui. Vamos ver aqui mais arquétipos para o signo de Áries, para essa leitura. Eu vejo a energia de vocês bem intelectual aqui. Vocês têm essa energia do networker também, de informações, pessoas que sabem se comunicar ou estão trabalhando isso, né? Nós temos aqui o herói ou a heroína. Quem é o herói ou a heroína? Aquele que quer salvar o mundo. E tu está trabalhando esse arquétipo. Mas é um arquétipo poderoso, porque o herói ele vai ter muitos desafios durante a vida, que tem duas pessoas subindo um monte, uma montanha, para chegar no cume, na montanha, né? A luz do herói e da heroína é a paixão pelo trajeto, pela jornada, pela viagem, tá? De poder pessoal. Então, tu tá numa viagem de empoderamento. A tua viagem é de chegar nessa energia do rei. Né? E as energias masculinas dentro da tua família foram um aprendizado, um espelho que tu vai ter que trabalhar em ti, ou ainda de outras vidas, né, que tu vem, porque a gente atrai, né, de outras vidas as pessoas aqui na nossa vida vão mostrar, vão ser um espelho das coisas que a gente tem que trabalhar em nós mesmos. Então tu tem essa energia de liderança do rei também em ti, tá? Só que tu tá nessa jornada do herói, de conseguir adquirir o poder pessoal, porque aqui, muito provavelmente, tu não conseguiu, né, abaixo de tanta autoridade, tu não conseguiu desenvolver o teu empoderamento. E é essa a luz, né, do herói que tu vai tá indo atrás. Mas se esse herói, que é o teu arquétipo, que tu tá desenvolvendo nessa vida, nesse momento, não estiver na luz, ele vai para a sombra. E daí ele né, tu vai desenvolver um escapismo, a fuga. E aquele falso senso de heroísmo. Então, tu vai fugir dos desafios. Né? Ok, Áries. E agora nós vamos para os mitos gregos
e vamos ver quais os mitos gregos vão se encaixar aqui na nossa leitura e vão falar conosco a respeito desse assunto. Tá? Então, o que tu tá trabalhando nessa vida é como se comunicar com as pessoas, distribuir informações, assumir encargos de poder, liderança, e o mito do herói, né? De se desafiar, ser desafiado e ter coragem de enfrentar qualquer desafio para chegar no cume, no topo, e no teu empoderamento pessoal. Vamos ver quais os arquétipos gregos que vão complementar a nossa leitura para o signo de Áries. Temos o Hermes, a comunicação, estamos falando de jornada, né? De comunicação, de viagem, aqui, e de saltos de fé, com os saltos de fé, não é como se fosse um louco, né, que eu estou falando aqui, mas é o coelho, porque o coelho, ele tem que ter coragem de pular, de dar um pulo atrás do outro, de saltar, de correr, porque ele é um animal que está muito visado, né, então ele tem que ter coragem de se expor. E nós estamos falando aqui de Hermes, que é o deus grego das mensagens, das jornadas, das viagens, é o deus que traz as mensagens do Olimpo, né, faz essa conexão de mensagens. Ele também rege os comerciantes e as pessoas que viajam, os viajantes, né? Mas ele vai falar aqui de comunicação também. Ele comunica, né? Ele é relacionado também ao arcano do mago, tá? Ele vai trabalhar com o networker aqui, com a tua energia do networker, de comunicar. Muito provavelmente é um bom comunicador, uma boa comunicadora. Tu tem o poder da palavra e da razão. Temos aqui a Anne Carson, né, falando do intelecto. É uma pessoa que muito provavelmente pode ser que escreva muito bem, né, e comunique muito bem. E a tua energia está trabalhando nesse ponto de ter autoconfiança e de fazer uma obra, de escrever ou de fazer alguma coisa aqui, ó, porque eu vejo com o Rabbit, com a carta da Family, com a da família aqui, da Shirley Jackson, tu criando alguma coisa a partir, né, dessa problemática e comunicando isso. Vamos lá, mais né, mitos aqui, mais personagens gregos aqui para Áries. Igeia, boa saúde. Boa saúde vai se relacionar ali, né? E o herói. E o Hércules, que fala de protetor e proteção. Aqui o Hércules vai mostrar, vamos falar primeiro do Hércules, uma energia do herói, né? Mas também do aspecto masculino protetor e não agressivo. Tá? Porque o Hércules, ele teve que fazer os 12 trabalhos, né, de Hércules, ele venceu muitos obstáculos, ele sofreu uma penitência, ele teve que fazer tudo isso, ele percorreu o caminho do herói, tá? Com muita coragem, ele... Ai, gente, olha que agora que eu olhei aqui, tem 2 javalis, tá? Aqui é 2 javalis, ele teve que enfrentar esses 2 javalis aqui. Tem na carta, né, os 2 javalis. Que loucura, né? Que são as leituras, né? Tem os 2, ele teve que enfrentar isso aqui, ó. A energia agressiva desses javalis. Só que ele fala justamente do instinto masculino, do masculino sagrado, do herói, mas porque ele é uma pessoa protetora, ele é o homem corajoso, ele é a perfeição do homem. Né? Corajoso, ele briga, ele vai, ele é muito forte, ele tem uma força descomunal, só que ele é inteligente. E ele é uma pessoa carismática, ele é uma pessoa bondosa ao mesmo tempo. Tá? Então ele junta o intelecto com a força física. E ele é uma pessoa muito harmoniosa, né? Um homem com essa energia, né? Harmoniosa e não tão agressiva no sentido, né, a agressividade desse herói vai para as causas justas. Estamos falando aqui exatamente, você está se completando. E a Igeia vem falar da boa saúde. A Igeia, ela fala de prevenção da saúde, tá? Foi onde eu vi aqui para vocês a energia da Octavia Butler, do futuro. Tu precisa prestar atenção nas prevenções, tá? Na tua saúde. Isso não quer dizer que tu está doente. Mas talvez, nesse momento, é importante tu prestar atenção na prevenção. Né? Porque a Igeia vai falar justamente da prevenção da saúde, então fazendo exercícios, cuidando da alimentação, talvez fazendo exames, né? Aqui ninguém está dando conselhos médicos, né? É o que a leitura está falando, prevenção. Não estou dizendo que ninguém está doente, né? Mas é a carta que está falando,
tá? Numa prevenção da tua saúde, porque as coisas podem acontecer dentro do teu corpo não enxerga, que é a carta do cogumelo que fala. De um crescimento muito silencioso. Então, dentro do teu corpo, tu não pode enxergar. Olha as duas cartas. Olha a carta da como é que é o nome dela? Octavia Butler. Né? Ela está aqui, até quase como se fosse uma médica, né? Com a mãozinha dela ali abrindo a barriga daquela pessoa. Nós temos a faca aqui embaixo, pode falar de cirurgias, tá? Ou evitar cirurgias com prevenção. Então aqui a IGE pede essa prevenção da tua saúde, tá? E também uma coisa importante, que a prática de exercícios a prática dos exercícios vai fazer com que tu coloque a tua agressividade, né, para fora também, de uma forma saudável. Use, porque todos nós temos a nossa agressividade, né? Então, colocar isso de forma saudável, para que as pessoas não precisem, né, ao nosso redor, também, nós não precisemos atrair pessoas que sejam agressivas conosco, para simbolizar, para espelhar a nossa agressividade. Para quem entende o que eu estou falando, muitas vezes a gente, né, atrai pessoas agressivas para viverem, para simbolizarem e viverem e representarem a nossa própria agressividade que tá ali reprimida, né? Então os exercícios são muito bons para isso. Bom, Áries, essa é a nossa leitura desse mês, é um pouco diferente, tá? Das leituras habituais, não temos tarô. Aqui é uma leitura que vai falar só da tua energia, né? E desse trabalho mais emocional, mais psicológico. Eu agradeço muito a todos vocês, né? Espero ter deixado aqui uma mensagem para vocês que tenha feito sentido, que tenha ajudado, né, embora tenha sido um pouco diferente. Eu agradeço muito a todos vocês que têm me acompanhado, gratidão e nos vemos.